E agora na sessão 2 a gente vai entender melhor como a gente pode ouvir a voz de Deus, como nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo, como filtrar se é a voz de Deus ou se talvez não é a voz de Deus. E para entrar nisso eu gostaria de falar como a gente pode ouvir a voz de Deus em primeiro lugar através de homens, através de pessoas. Sabe que assim como eu contei a história na primeira sessão de Deus usando uma pessoa para falar com aquilo que eu estava perguntando a Deus. A verdade é que Deus usa pessoas, Deus usa sim aquela pessoa que está pregando na igreja, Deus pode usar também as nossas vidas para falar com pessoas, talvez trazer um conselho para alguém, trazer uma palavra de sabedoria ou de conhecimento para alguém. A verdade é que Deus nos usa cada um de nós e isso é brilhante, mas nós sim temos que estar abertos a escutar Deus através de pessoas. Muitas vezes a gente, um anjo tem que vir para eu poder entender que é de Deus. Não, Deus usa pessoas. Deus sim quer usar pessoas para falar nas nossas vidas. Uma outra maneira é através das circunstâncias do mundo. Tem um exemplo onde Jesus, ainda bebê, onde a situação era que Herodes queria matar todas as crianças porque tinha medo que tinha sido anunciado que o rei de Israel, aquele que ia reinar sobre o mundo todo, teria nascido. Por isso ele faz essa obrigação e a família de Jesus vai para o Egito. Então a situação naquela época no mundo era que as crianças estavam sendo mortas. E aí a família de Jesus, José, Maria, vão para o Egito. Então, as circunstâncias também é uma maneira que Deus fala conosco. Por exemplo, em momentos de pandemia, é sim uma circunstância que a gente pode entender que não é o melhor momento num período de pandemia de viajar ou de ir para um lugar onde tem grandes ocorrências. Então, são circunstâncias do mundo que nos mostram a vontade de Deus. A gente tem que estar sensível a isso. Realmente, às vezes, é muito ter um bom senso. Se isso está acontecendo, será que não é Deus falando para mim que eu não deveria ir por aqui? Será que as circunstâncias estão dessa maneira para que realmente me mostrando que não é por aí? De nenhuma maneira eu quero falar que se Deus falou com você, olha para ele, você ir para um local, não busca também as circunstâncias perfeitas, mas o que eu estou querendo falar é ter esse bom senso, talvez é tentar entender e ir a Deus, será que essas circunstâncias estão querendo me mostrar algo? Está aberto a escutar de Deus através das circunstâncias. Lembro que quando, por exemplo, eu vim para o Brasil, morava na Austrália, as circunstâncias não eram melhores, mas eu tinha certeza de que Deus estava falando comigo para ir para o Brasil. E eu tinha certeza que Deus ia sim nos abençoar nessa ida. Deus ia sim abrir as portas que iriam ser necessárias para que elas ser abertas, para que a gente aqui se estabelecesse. Então, jamais eu estou falando que a gente tem que ter as circunstâncias perfeitas, mas que a gente possa abrir o nosso coração para que Deus possa falar através também das circunstâncias do mundo. A incerteza do futuro. Muitas vezes, aquilo que talvez não é certo, ou as coisas que talvez para nós a gente não entende, eu não sei, isso pode ser uma maneira de Deus falar conosco. Por exemplo, eu acho lindo pensar que quando Deus chamou Abraão, ele falou, olha, saia da tua terra, ele deu uma direção a Abraão, vá para a terra que eu te mostrarei. Era algo incerto, mas ele tinha escutado algo de Deus, deu o primeiro passo de fé. Então, é lindo pensar que mesmo as incertezas do futuro podem sim ser uma maneira que Deus fala conosco. A intervenção do Senhor. Acho lindo que há várias maneiras também de Deus intervir em nós, seja talvez através de sonhos, seja através de pessoas, como eu falei, mas também pode ser algo espiritual, como um sonho, talvez como um anjo vindo falar contigo. A gente vê exemplos disso na Bíblia e a gente pode experimentar isso na nossa vida também, que Deus pode sim, de maneira incrível, espiritual, poder falar conosco, uma intervenção do Senhor. E aqui também nas circunstâncias, às vezes algo que acontece, e a gente às vezes tem esse costume de falar, isso foi um livramento, talvez isso aconteceu, mas para que não acontecesse algo pior. E eu creio nisso também, eu creio que a gente pode entender que há uma intervenção do Senhor no nosso dia a dia, algo que Ele interrompe talvez aquilo que a gente talvez estava planejando para que Ele possa falar conosco e para que Ele possa fazer a vontade dEle nas nossas vidas.
a liderança do Espírito Santo, quando a gente entende que o Espírito Santo nos guia, e muitas vezes a maneira que o Espírito Santo nos guia é trazendo algo no nosso coração, seja uma vontade, seja um desejo, sabe? É uma passagem que fala que deleite-se no Senhor, que eu creio que tem em Salmos 23, e Ele fará os desejos do teu coração. Quando a gente está num relacionamento com Deus, o Espírito Santo começa a colocar os desejos de Deus para nós no nosso coração. E os nossos desejos começam a ser os desejos de Deus. Então, quando a gente se deleita, quando a gente se alegra no relacionamento com Deus, quando a gente está realmente no relacionamento com Ele, a gente pode ter essa expectativa que o Espírito Santo vai sim colocar desejos no nosso coração, vai colocar direção no nosso coração. Às vezes a gente pode usar a palavra, não, o Espírito Santo está me incomodando. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque eu creio que Deus não nos incomoda, mas Ele sim nos direciona. Ele sim traz talvez desconforto ao nosso coração, porque o Espírito Santo vive em nós. Então, se a gente for fazer algo que não é da vontade de Deus, a gente vai sim sentir um desconforto. A gente vai sim sentir, não, eu acho que eu não deveria ir por aqui. Olha, eu não deveria falar isso, eu não deveria ir por aqui. E é o Espírito Santo nos guiando. Então, esse sentimento sim pode ser uma direção do Espírito Santo nas nossas vidas e a gente tem que estar atento a isso e também colocar ação sobre isso, não somente escutar do Espírito Santo, mas também agir. Entender que o próprio Espírito que fala conosco também é aquele que nos dá graça para que a gente possa cumprir com aquilo que Deus está falando. A decisão da mente. Deus nos dá a habilidade de raciocinar. Há uma palavra em Romanos 12 fala para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. Então, Deus nos dá essa capacidade de a gente poder racionalizar e também entender a vontade de Deus. Será que, olha, eu entendendo, eu estudando isso bem, eu vejo que Deus, não é a vontade de Deus para que eu vá por aqui. Quando a gente começa também a usar a nossa mente, usar aquilo que Deus nos deu, Deus pode falar através disso. A revelação das Escrituras. Isso é fundamental, a gente entender que a palavra de Deus está para nos guiar para a vontade de Deus. Se aquilo que você está prestes a fazer vai contra a palavra de Deus, pode falar, isso eu tenho certeza que não é da vontade de Deus. Aquilo que a gente faz, a maneira que nós vivemos, tem que se alinhar com a palavra de Deus. Tem que se alinhar com os princípios, os valores de Deus que a gente pode encontrar na palavra dele. A soberania de Deus, entender que Deus é soberano, que Deus, Ele está sobre todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e a gente entende isso através, quando a gente começa a vivenciar com Deus, a gente entende que Deus sim, Ele é soberano, que Ele, por mais que a gente talvez tome decisões, talvez que não são as melhores, que Deus pode usar das circunstâncias, pode usar pessoas para falar conosco, que isso também depende totalmente de nós. Isso é um relacionamento onde Ele nos leva numa jornada e Ele é soberano, Ele é sim um Deus que está falando conosco, que está orquestrando as coisas para que a gente possa seguir a vontade dEle. Quando a gente pensa em através dos homens, eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós, para a gente poder refletir. Quais são as pessoas que Deus usa para falar com você? Deus coloca pessoas nas nossas vidas. Algo que eu amo pensar e foi algo que inspirou muito a minha vida, foi uma mensagem que fala sobre isso. Que nessa jornada de vida que nós temos, nós vamos ter pessoas que são por nós vamos ter pessoas que são por aquilo que nós somos por exemplo, você é por estudar algo e aquela pessoa que também estuda com você também é por estudar a mesma coisa, então vocês estão ali com o mesmo intuito. E aquela pessoa não é por você, mas ela é por aquilo que você é por. E o terceiro grupo de relacionamento que a gente vai encontrar também são pessoas que não são por nós, que não são por aquilo que nós somos por, mas em alguma coisa elas precisam de nós para chegar em algum lugar, ou a gente precisa delas para chegar em algum lugar. Dá um exemplo super simples, mas às vezes, se você precisa levar um lixo para fora e você precisa do seu vizinho para carregar esse lixo, vocês talvez não são pelas mesmas coisas, vocês não são um pelos outros, mas vocês precisam se juntar agora para fazer algo. Sabe o que eu acho incrível? É que a gente tem que identificar aquelas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas que são por nós, porque através delas Deus fala. Aquelas pessoas que são
que não são por nós, mas são por aquilo que nós somos por, a gente tem que ter as expectativas corretas muitas vezes. Deus nos desafia a ser por todas as pessoas, mas nesse mundo onde nós estamos, nem sempre as pessoas vão ser por nós. E a gente tem que entender que a gente está talvez num processo, talvez elas vão se tornar por nós, mas a gente tem que saber e ter essa clareza, será que essa pessoa é realmente por mim ou ela é por aquilo que eu sou por? Porque isso vai nos ajudar a dar ouvido às pessoas corretas. Ou até mesmo o terceiro grupo. E eu lembro que uma frase que me marcou muito foi sobre esse terceiro grupo. Repare como as pessoas tratam aquelas que elas não precisam. Porque o dia que ela não precisar de você, é assim que ela vai tratar. Aquele terceiro grupo, que talvez ela não é por você, ela também não é por aquilo que você é por, ela talvez está ali por algum interesse que ela tenha. A gente começa a entender que, uau, talvez essa pessoa venha com toda alegria para mim, mas será que eu tenho que ter um discernimento? Será que ela é por mim? Será que Deus colocou ela na minha vida para que eu possa realmente escutar de Deus através dela? Sabe, eu estou falando desses três grupos realmente com o intuito de trazer para nós essa perspectiva de que a gente tem sim pessoas que Deus colocou nas nossas vidas para falar conosco, que Ele quer sim usar essas pessoas para falar através da vida dessas pessoas, falar aos nossos corações. E a minha segunda pergunta sobre isso é: você tem dado ouvido a elas? Será que você tem ouvido essas pessoas? Talvez um exemplo é os nossos próprios pais ou nossos familiares. Deus colocou essas pessoas nas nossas vidas, foi escolha dele nós nascermos na família que nós estamos. E Deus sim pode usar os seus pais, por mais imperfeitos que eles sejam. Deus pode sim usar familiares seus, Deus pode usar sim pessoas, amigos ou talvez pessoas, professores, alguém que esteja no seu ciclo de amizade. Deus vai sim usar pessoas, mas a gente tem que estar com os ouvidos abertos para escutar. Sabe que uma das coisas que eu acho incrível é que quando a gente está aberto para escutar, a gente procura escutar, a gente dá oportunidade para que Deus possa usar essas pessoas para falar aos nossos corações. Há uma passagem que fala que onde Jesus nasceu, ele não pôde fazer muitos milagres porque ali não havia honra. E honra também retrata uma imagem da gente tendo expectativa, a gente se realmente inclinando para ouvir. Quando a gente honra alguém, quando a gente honra uma pessoa, que a gente entende que Deus colocou nas nossas vidas, a gente está se abrindo para ouvir de Deus através delas. Você, agora sobre as circunstâncias do mundo, você tem observado os sinais? Será que você tem entendido os sinais das coisas que estão acontecendo? E como eu te falei, são circunstâncias, são às vezes decisões que não são só suas, são de pessoas, né? Às vezes, por exemplo, eu lembro que quando eu estava na Austrália, eu precisava de um visto, eu tinha um visto de estudante, meu visto estava para expirar. E eles me deram uma condição nesse processo de refazer meu visto, que eu não podia trabalhar. Eu tive um sinal por uma circunstância que eu não deveria trabalhar. Então, eu falei com o meu patrão: olha, eu não vou estar mais trabalhando, né, ganhando salário, mas eu vou estar como voluntário, porque eu não posso trabalhar. Mas eu lembro que o fato de eu tomar essa decisão, porque eu entendi que Deus sim usa também da circunstância, Deus usa do governo, não estava mais trabalhando naquele lugar oficialmente, mas eu estava mais livre também para fazer outras coisas. E nesse período, por eu ter obedecido, eu ter entendido que aquilo sim era a vontade de Deus, até mesmo quando o meu patrão falou: não, a gente pode fazer algo, eu posso te pagar, né, de uma maneira que não ia ser computado, e eu não senti confortável por isso, entendi que essa não era a vontade de Deus, mas estava ali sendo voluntário nesse período, e foi um momento que Deus fez algo incrível na minha vida, onde Deus abriu portas que eu não imaginava que Ele poderia abrir naquele momento. Isso tudo aconteceu porque eu entendi os sinais. Uau, então é o momento talvez de eu parar de trabalhar, porque há uma lei, há algo do governo que me diz, que me instrui a não estar trabalhando nesse período que eu estou esperando renovar meu visto. Então, as circunstâncias, elas sim vão nos guiar. Sabe, Deus não quer que você esteja ilegal num lugar ou que você vá contra a lei para você fazer algo. Então, as circunstâncias podem sim ser um direcionamento de Deus e a gente tem que estar realmente atento, observando os sinais. Seja eles talvez
né, como eu falei, através de pessoas, seja talvez sinais como do próprio ambiente, né, como a gente falou da pandemia, será que, né, é um sinal que me impede, talvez, me mostra que não é o melhor momento de estar viajando, ou de estar num lugar onde tenha aglomeração, enfim, são sinais que Deus pode nos dar para que a gente possa entender que também esses sinais vão sim nos levar a escutar a voz dele e a direção que ele tem para nós. Você está disposto a arriscar a incerteza do futuro? Isso é uma pergunta que a gente tem que nos fazer. Será que a gente está disposto a tomar o risco? E é incrível porque quando a gente pensa em Deus, não há risco em Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tem controle de todas as coisas. Mas numa jornada com Deus, a gente entende que é uma jornada de fé. E a fé, sim, é a certeza do desconhecido. É realmente entender, olha, por mais que eu não sei, eu sei que Deus está lá no meu futuro, eu sei que Deus tem as coisas que eu vou precisar, eu sei que Deus vai sim suprir com as necessidades, que Ele vai sim me guiar. Mas para isso a gente tem que, de uma maneira humana, lógica, tomar o risco. Dar o primeiro passo, assim como eu falei da jornada de Abraão, que ele teve que dar o primeiro passo, né? Deus fala a Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele teve que sair, dar o primeiro passo e aí sim Deus foi instruindo. Sabe que muitas vezes a gente quer já, não quero entender exatamente o meu destino, mas Deus é um Deus do processo, é um Deus que quer sim nos levar ao destino dele, que ele tem para nós, mas ele quer sim que a gente aproveite o processo, que a gente entenda que nesse período tem um processo a ser vivido e a gente vai poder sim, vai ser um processo que vai se requerer de nós fé e se arriscar. Então, quando a gente pensa na intervenção do Senhor, você está disposto a mudar os planos? Quando Deus talvez interrompe algo, talvez, eu creio que períodos que talvez tudo sai do nosso controle, será que a gente está disposto a mudar os nossos planos? A palavra fala que Deus tem planos para nós, Deus tem projetos para nossas vidas. Muitas vezes requer de nós a gente deixar os nossos planos e seguir os planos de Deus. A gente tem uma tendência humana em estar no controle das coisas, em querer realmente ter as coisas todas no nosso controle. Mas com Deus é diferente, Ele quer que a gente esteja numa jornada com Ele, entendendo que Ele tem um plano para nós, que Ele tem uma carreira para nós, que Ele tem um trabalho para nós, que Ele tem uma profissão para nós, que isso vai sim poder mudar de acordo com a nossa vida, mas que em cada momento Ele tem um lugar para nós estarmos, Ele tem sim um lugar para que a gente possa sim trabalhar, e a gente tem que entender isso, que Deus tem planos, e a gente tem que estar aberto aos planos de Deus, não somente aos nossos planos. E muitas vezes a gente vai ter que deixar os nossos planos de lado para seguir os planos de Deus. Mas eu posso te falar, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. A palavra fala que os pensamentos deles são muito maiores do que os nossos. Deus tem um plano incrível, que vai ser tudo aquilo que talvez você já imaginou. Mas para isso requer que a gente venha confiar, e como a gente viu, a gente tenha que arriscar, né, entender que Deus tem algo para nós e entender da intervenção de Deus. Às vezes a gente está indo numa direção e Deus dá um pause naquilo e fala, olha, calma, agora eu gostaria que você refletisse porque eu tenho algo novo para você. Deus também quer que a gente não se apegue àquilo talvez que Ele nos deu um dia. Muitas vezes Deus nos dá algo, pode ser talvez um ministério, talvez seja uma profissão, ou um trabalho, uma carreira, e às vezes Deus começa a mudar as coisas. Assim, olha, agora eu quero que você vá por aqui. Se a gente ficar preso, não, mas eu lembro que Deus falou para mim que era para estar aqui. Não, Deus tinha falado para você e foi um momento onde Deus te usou ali, mas agora Ele quer te usar em um outro local, de uma outra maneira. E a gente tem que estar aberto para aquilo que Deus quer fazer em nós. A gente tem que estar realmente disponível e dispostos a seguir os planos de Deus. A liderança do Espírito Santo. Como reconhecer a voz do Espírito Santo? A gente falou um pouco sobre isso, uma passagem que gostaria que a gente lesse está em João, capítulo 16, verso 13, que diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará a si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir.
incrível, o Espírito Santo está em nós e ele está realmente com uma das funções do Espírito Santo é realmente mostrar a vontade de Deus, é nos guiar na verdade de Deus. Então, posso te encorajar realmente em todas as áreas da sua vida, você levar ao Espírito Santo. Espírito Santo, me guia nessa área. Será que é essa atitude que eu deveria estar tendo? Será que eu deveria estar fazendo isso? Será que é esse o relacionamento que eu deveria estar tendo no momento? Será que é essa maneira de se relacionar que eu deveria estar tendo nesse momento? A gente tem que entender que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, na vontade de Deus. Então nós temos que estar abertos ao Espírito Santo. Davi fala algo lindo, fala assim, sonda o meu coração. A gente entende que o Espírito Santo pode sim ir no mais profundo do nosso ser e sondar o nosso coração, as intenções do nosso coração. E assim realmente nos transformar, que a gente possa estar podendo fazer a vontade de Deus, para que a gente possa ser transformado através da presença dEle em nós. E quando a gente pensa em quais são ferramentas, talvez, como a gente pode escutar do Espírito Santo, a gente entende também que isso é abrangente. Quando a gente viu as maneiras que Deus fala conosco, o Espírito Santo pode usar pessoas, o Espírito Santo pode realmente usar ou alguém talvez da liderança, alguém que é um pastor, ou talvez alguém que é da nossa família, enfim, dependendo das pessoas. Deus pode usar pessoas também, o Espírito Santo pode nos ouvir, pode nos falar através de pessoas, o Espírito Santo pode falar ao nosso interior, ao nosso coração. Muitas vezes, se a gente, um linguajar talvez que a gente já escutou, né? Talvez é uma intuição. Muitas vezes a gente pode entender que essa intuição às vezes é realmente o Espírito Santo falando conosco. Aí que assim, olha, não vai por ali. Olha, talvez não faça isso. A gente entende que isso sim é uma maneira de a gente reconhecer a voz do Espírito Santo. Quando a gente pensa na decisão da mente, Deus nos dá a habilidade de fazer escolhas. Sabe, a gente vê diversos exemplos na Bíblia onde Deus coloca escolhas para a gente fazer. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Então ele fala, olha, eu coloco diante de ti o bem e o mal, escolham o bem. Deus dá momentos para a gente escolher e assim todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer escolhas. E a gente pode sim usar a nossa mente para tomar essas escolhas, até mesmo usar do nosso conhecimento da palavra de Deus, usar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, da experiência que nós temos com Ele para tomarmos decisões. E isso muitas vezes é um processo racional, é um processo da nossa mente. Mas a gente tem que entender que o fato de Deus ter dado talvez instrumentos, conhecimento a nós, vai sim ser uma maneira que Deus vai usar para que a gente possa entender qual que é a vontade dele e a gente vai poder tomar a melhor escolha, a escolha que ele tem para nós. A revelação da Escritura, e agora falando da Bíblia, você tem estado em contato com a palavra de Deus? Sabe, a Bíblia é uma maneira que Deus fala, através da Bíblia Deus fala conosco. Mas para isso a gente tem que estar em contato com a palavra de Deus. Para isso a gente tem que estar realmente atento àquilo que Deus está falando na Bíblia. E a gente entende que nesse processo o Espírito Santo também está envolvido, onde ele está revelando aquilo que a palavra precisa falar aos nossos corações, no nosso contexto. Algo que é importante também na leitura da Bíblia é entender o contexto, entender que foi um contexto que foi escrito e tentar aplicar para o nosso contexto. Então, o que será que Deus quer falar para o meu contexto no dia de hoje? E isso é algo que pode ser feito, claro, entre você e Deus, na sua leitura diária, onde você talvez não tenha pessoas ao seu redor, mas você também pode envolver pessoas nisso. Pessoas que talvez possam entender uma passagem, te dar perspectiva e assim fazer você entender aquilo que Deus quer falar através da palavra dele. Como cada um daqui está fazendo, tomar um tempo para aprender, tomar um tempo para fazer um curso. Isso também, né, para a gente poder se aprofundar na palavra de Deus. É uma maneira de você se abrir para aquilo que Deus quer falar através da palavra dele. Então, a gente vai poder falar um pouco isso sobre a seção 3, maneiras que a gente pode ler a Bíblia. Agora, falando sobre a soberania de Deus. Você confia que Deus está no controle? Você confia realmente que Deus está no controle de todas as coisas? Sabe, eu estava conversando com alguém próximo meu e falou sobre isso. Pedro, se Deus está no controle, por que isso está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo?
a gente entende que muitas das coisas que a gente vive hoje são consequências das atitudes de pessoas ou até mesmo nossas, ações nossas. Mas isso não deixa de ter essa realidade que Deus está no controle. Deus consegue, por mais horrível que seja coisas que as pessoas fazem, Deus consegue transformar aquilo em algo bom. Por mais que talvez pessoas foram abusadas ou pessoas foram violentadas, Deus consegue, através da graça dele, a bondade dele, ir naquela vida, restaurar aquela vida, restaurar aquela área daquela vida e usar também isso para que venha restaurar outras pessoas. Então, Deus está no controle sim de todas as coisas, a gente tem que confiar. Por mais talvez que alguém cometeu um erro conosco, talvez falou algo para nós, a gente pode entender que isso que as pessoas fizeram não vai determinar o nosso futuro, que quem determina o nosso futuro é Deus, que Deus está no controle do nosso futuro, que Deus está no controle das nossas vidas, que Deus sim está no controle do nosso dia a dia e de tudo aquilo que nós vivemos. Mas a gente tem que se render à vontade dele, entender que ele está no controle. E muitas vezes a gente precisa entender que a gente precisa sair do controle para que Deus possa estar no controle. E muitas vezes com um cenário da gente ter que sair do assento com um volante no carro e pro do passageiro, onde a gente tá, Deus, tu tá no controle das coisas, deixa eu aproveitar a viagem, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo, mas eu entendo que tu tá no controle de todas as coisas e confiar em Deus. Isso traz um descanso enorme às nossas almas, isso traz um descanso enorme para nós. Sabendo que, por mais que talvez pessoas tomaram atitudes e você, não, olha, isso está acontecendo por causa de atitude das pessoas, saiba que em algum momento Deus vai sim revelar a verdade, Deus sim vai fazer com que a vontade dele seja feita. Então, continue confiante, continue realmente descansando em Deus, que ele está no controle de todas as coisas. Entenda que Deus é soberano, não há ninguém que possa impedir aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Não há ninguém que possa impedir aquilo que Deus quer agir através da sua vida. Os planos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, Deus vai cumprir. Não depende de outras pessoas. Deus vai sim usar pessoas, mas Deus vai fazer isso acontecer. Então, confie em Deus. Não tome a situação no seu próprio controle, não tome rédea da situação. Realmente entenda, confie em Deus. Deus, o que eu devo fazer agora? Como eu devo agir agora? Talvez é uma situação de injustiça. Deus, mas eu entendo que Tu é um Deus justo, eu vou confiar em Ti. E Deus sim vai sim fazer aquilo que só Ele pode fazer, que é transformar uma situação, que é transformar o seu coração nesse período e sim te levar no lugar que Ele quer te levar, fazer aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. E nesse processo você conhecer a Deus, conhecer do amor dEle, da misericórdia dEle. Quantos aí me dizem amém? Agora pensando em filtrando as vozes que não são de Deus. A gente pode entender que outras pessoas, quando a gente pensa no mundo, assim, como eu te falei, tem pessoas que são usadas por Deus para falar conosco, mas também tem vozes de pessoas que não são usadas por Deus, que são usadas pelo inimigo, ou que falam sem pensar em algo para nós, e a gente tem que entender que talvez essas vozes não são vozes de Deus. Então, quando a gente tem pessoas onde a gente entende que Deus fala através dessas pessoas, que Deus também fala através da palavra dele, a gente entende a voz de Deus porque a gente tem uma intimidade com ele, a gente consegue discernir aquilo que é contrário, aquilo que talvez não é a voz de Deus, aquilo que vai ao contrário da vontade dele, aquilo que talvez vai contra aquilo que a palavra dele diz. Então, a gente pode distinguir a voz do mundo, a voz das pessoas que não representam a Deus. Sabe, Jesus teve um momento onde ele distinguiu que aquilo que Pedro, seu amigo próximo, estava falando não vinha de Deus. Pedro vem num momento e fala, olha, você não vai morrer, a gente não vai deixar isso. Ele fala, olha, afasta de mim, Satanás. Ele entende que aquilo que Pedro estava falando não vinha da parte de Deus. Então ele conseguiu colocar e centrar na vontade de Deus e realmente colocar um pause naquilo. Não, eu não vou ouvir essa voz que Pedro está falando, não vou ouvir isso, não vou colocar isso em prática na minha vida, porque isso não vem da vontade de Deus. A gente consegue ter esse discernimento. Outra coisa é a voz, nossa voz interior, a nossa própria carne. Nossa carne tem desejos que vão contra a vontade de Deus. E a gente consegue entender, essa vontade que eu estou tendo, esse pensamento que eu estou tendo não vem de Deus.
Esse pensamento não é um pensamento que é de vida, não é um pensamento que se alinha com a palavra de Deus. Então a gente consegue distinguir que a nossa carne também, a palavra fala que há uma briga, né, entre a carne e o espírito. Eles estão um contrários ao outro, e a gente tem que escutar a voz do espírito, não a voz da carne. Aquilo que talvez ambições, desejos, talvez que a gente entende que são carnais, não vem de Deus. E por último, o nosso inimigo, o diabo. A gente entende que a gente vive num mundo espiritual e que sim, o inimigo está assim interessado em matar, roubar e destruir. E a gente tem que distinguir isso, essa voz do inimigo, entendendo assim, uau, esse pensamento de morte, esse talvez essa crenças que eu estou crendo sobre mim mesmo, que não se alinham com a palavra de Deus, isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. Assim como Jesus, quando foi tentado, ele conseguiu distinguir. Quando o inimigo foi e falou, o diabo falou com Jesus, se você é o Filho de Deus, duvidando da identidade dele, ele pôde declarar a palavra de Deus que é contrária à voz do inimigo. Eu creio que o mesmo nós podemos fazer nas nossas vidas, crendo que sim, a palavra de Deus sim é soberana, ele vai sim poder nos levar nessa jornada de relacionamento com Deus e a gente pode sim distinguir quais vozes das pessoas que vêm de Deus e quais não vêm de Deus, quais vozes talvez que são da nossa carne e quais vozes que são talvez do inimigo, e a gente tem que repreender essas vozes para poder estar focado na voz de Deus. Então, que incrível poder estar nessa aula, espero que tenha abençoado a sua vida.